Queridos irmãos, nós já estamos estudando o livro de Atos já há algum tempo. Nós estamos hoje chegando ao final do capítulo 14. Nós estamos chegando ao final da primeira viagem missionária, onde Deus usou Paulo, usou Barnabé, mas alguns que caminharam junto com eles, as pessoas que foram impactadas pelos seus testemunhos, foram todos eles usados para a glória do Senhor, para a expansão do reino do Senhor. Nós já estamos há alguns domingos vendo o quanto Deus é bom, mas também vendo o quanto temos dificuldade no mundo, quanto a maldade humana se levanta contra a vontade de Deus, contra o povo de Deus, e nós também percebemos até aqui o quanto o Senhor cuida daqueles que são seus, o quanto o Senhor dá toda a provisão necessária para que as viagens aconteçam, e ainda assim que sejam expulsos de onde eles estavam, eles iam para um novo lugar, porque os eleitos do Senhor, aqueles que precisam ouvir o Evangelho, estão em toda parte, e isso nos chama a atenção. Onde nós estamos, Deus nos colocou, onde nós passamos, tem pessoas que precisam de Jesus, e nós somos convidados a olhar para o texto de hoje, e refletirmos também sobre as nossas vidas, o quanto nós temos vivido essa intensidade de ser um discípulo de Jesus, por onde nós passamos. O título da mensagem de hoje que nós nos propomos é Quando a Igreja Vive a Missão. Eu convido você a abrir comigo a palavra do Senhor no livro de Atos, capítulo 14. Nós faremos a leitura do versículo 19 até o versículo 28. Atos dos Apóstolos, capítulo 14. Nós faremos a leitura a partir do versículo 19 até o versículo 28, a palavra do Senhor nos diz assim, no livro de Atos, capítulo 14, a partir do versículo 19. Sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, e instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. Rodeando, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe, e tendo anunciado o evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, e Icônio e Antioquia, fortalecendo as almas dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, e mostrando que, através da multidão de tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, e encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Atravessando a Psídia, dirigiram-se para a Panfilha, e tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atália, e dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados à graça de Deus, para a obra que haviam já cumprido. Ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles e como abrira aos gentios a porta da fé. E permaneceram não pouco tempo com os discípulos. Queridos, aqui nós estamos no final de uma saga. Se fosse feito uma série sobre o livro de Atos, esse aqui seria talvez o final de uma das temporadas, onde nós vemos homens que saíram enviados por Deus, enviados pela igreja, impuseram-lhe as mãos sobre aqueles homens, oraram para que eles saíssem para falar com poder e intrepidez no nome de Jesus, e eles assim o fizeram. E quando nós voltamos no início da jornada, nós percebemos a igreja enviando, mas nós percebemos desde o começo a maldade, o pecado se levantando contra o povo de Deus, se levantando contra aqueles que estavam ali pregando e falando a verdade em amor. Nós percebemos aqui que quando a igreja vive a missão, nós vemos em primeiro lugar a maldade humana. Desde o início do ministério, nós vemos a maldade sendo colocada nos discípulos de Jesus. E aquele que está sofrendo hoje, o próprio apóstolo Paulo, foi quem perseguiu a igreja. E ele relata isso: eu que outrora perseguidor, agora perseguido por conta do evangelho. Nós sabemos que aqueles que falam a verdade, aqueles que falam da parte de Deus, aqueles que estão cheios do Espírito Santo de Deus, eles incomodam aonde eles passam.
Mas não incomodam porque são cruéis, porque são vis, porque se impõem no ambiente onde eles estão. Eles incomodam simplesmente por ser parecido com Jesus. Quantas vezes já nós mesmos não fomos chacoteados? Quantas vezes nós não fomos diminuídos por professar a fé? Quantas vezes nós não tivemos a coragem de falar que nós somos cristãos, por saber que se alguém souber, ou se alguém entender que nós somos, talvez o ambiente onde nós estamos não será mais o mesmo, porque o Evangelho não é bem aceito naquele lugar. E nós percebemos Paulo vivendo primeiro praticando esta maldade, depois vivendo essa maldade por ser um discípulo de Jesus. E o versículo 19, ele nos diz que judeus de Antioquia e Icônio. Nós percebemos aqui uma cultura local, uma cultura do povo. O Senhor mesmo fala: Jerusalém, Jerusalém, vocês que matam profetas, vocês que não conseguem ver a minha glória, ouvir a minha voz. E esses homens estavam sendo profetas, porque eles estavam falando da parte de Deus, anunciando o Evangelho, e pessoas estavam tentando matar. E ali então, Paulo e Barnabé foram expulsos de várias cidades, várias vezes, mas mesmo assim, eles continuavam pregando o Evangelho, porque eles sabiam que o ódio não era contra eles, o ódio daquelas pessoas, o ódio da sociedade era contra Jesus. E sabendo disso, nós também, como discípulos de Jesus, nos colocamos na sociedade. Ainda que pessoas se levantem e queiram nos calar ou queiram nos tolir, não deixarmos anunciar o Evangelho. Talvez as pessoas não odeiam a nós por sermos nós, não odeiam o seu CPF. Talvez nós somos odiados e sofremos a maldade neste mundo porque nós somos parecidos com Jesus, porque nós exalamos o bom perfume de Jesus. E um cuidado que eu tenho que tomar é: se eu não sofro nenhuma coisa dessa, eu tenho que rever se eu estou exalando o bom perfume de Cristo, porque o bom perfume de Cristo, ele incomoda na sociedade. A sociedade odeia aqueles que professam a fé, aqueles que são tementes a Deus, aqueles que vivem na santidade, aqueles que promovem a glória de Deus, aqueles que anunciam as boas novas. Quantas vezes nós somos odiados por simplesmente sermos cristãos? A maldade humana estava sendo colocada sobre os discípulos de Jesus, e essa mesma maldade foi colocada sobre Cristo. Nós estamos passando aqui 2 semanas depois da Páscoa. Talvez você ligou a sua TV, ou você abriu seu aplicativo de streaming, e um filme que estava em alta era a Paixão de Cristo, ou um filme que estava passando era a Paixão de Cristo, e muitos nem conseguem ver aqueles momentos onde Jesus está suando sangue, onde o chicotinho finca nas costas deles e arranca um pouco do couro. Aquilo ali nos dá um pavor, um desespero, e nos incomoda. E aquilo que Jesus viveu é a mesma coisa que os discípulos estavam vivendo. Eles estavam sendo perseguidos pelo pecado, pela maldade humana. E algo que chama atenção nesse texto é quando nós olhamos no capítulo 14, no versículo 11, nós vimos aqui há alguns dias, as pessoas, a multidão que está ali agora apedrejando Paulo, eram os mesmos que estavam endeusando eles, querendo sacrificar. Multidão se levanta e tentam cultuar a eles e adorar aqueles homens. Olha, nós temos aqui, os deuses desceram até na terra. E então, na continuação do dia, no capítulo 14, agora no versículo 19, as multidões instigadas a apedrejar. Nós percebemos aqui acontecendo algo que não é uma novidade para um discípulo de Jesus, porque quando nós olhamos para a história, aconteceu a mesma coisa com o próprio Cristo. Ele entra na cidade com mantos e palmas, nós cantamos algumas músicas que falam isso, e aí nós vemos as pessoas andando com raminho na rua, num determinado domingo, e as pessoas celebrando aquele dia, e assim aconteceu, Jesus entrando, e as pessoas dizem: agora chegou, e na outra semana, as pessoas gritando: crucifica-o, solta Barrabás, mata esse cara aí, solta aquele bandido, solta aquele ladrão. Queridos, nós percebemos que hoje ainda assim as coisas acontecem, porque o ser humano é o mesmo, a maldade humana é a mesma, os discípulos de Jesus vivem os mesmos desafios, eu e você vivemos os mesmos desafios. Jesus apontou o caminho, Jesus ora pela sua igreja, avisando que essa perseguição aconteceria mesmo, e um discípulo de Jesus paga o preço de ser um discípulo. E nós somos convidados a lembrar
do sacrifício de Cristo por nós. E se Jesus atravessou, por que eu não posso? Se os discípulos de Jesus atravessaram as tribulações, por que eu não posso? Hoje pela manhã, Dr. Rogério Campa pregando sobre sermos um vaso de barro nas mãos do oleiro, ele nos lembrou o quanto dói ser quebrado pelo Senhor, o quanto é sofrido, o quanto é doloroso ser transformado novamente em coisa boa, num vaso de honra. O apóstolo Paulo estava provando isso. Os discípulos de Jesus, no decorrer da história, provaram disso, e talvez hoje nós estamos provando disso. Talvez não uma perseguição aberta, mas uma perseguição velada. Talvez não um ódio do pecado aberto, mas talvez a consequência do pecado. E aí nos vemos desanimados, acabam chegando enfermidades, acabam chegando atrocidades até as nossas famílias, e vem chegando o desânimo, e vem chegando o cansaço, e vem uma pergunta: por que eu, Senhor? Porque eu estou tentando fazer tudo certo e as coisas só acontecem comigo, ninguém me ouve, ninguém me respeita. Hernandes Dias Lopes diz que o mesmo milagre que abriu as portas ao testemunho do Evangelho trouxe ao apóstolo o duro golpe do apedrejamento. John Stott diz que o apedrejamento planejado em Icônio agora estava acontecendo em Listra. Nós percebemos os discípulos de Jesus sendo aviltados, passando pelas intempéries do mundo, pela maldade, sofrendo as consequências do pecado. E a palavra não esconde isso, porque há um momento que nós passamos hoje também, é as dificuldades que nós enfrentamos hoje, enfrentarmos o pecado no mundo, o ódio àqueles que professam a fé em Jesus. Alguns comentaristas vão falar que talvez Paulo estava ali tomando pedrada e lembrando da oração de um jovem que estava tomando pedrada também, vendo os céus abertos. O nome dele era Estevão, e talvez ele estivesse lembrando do dia que ele estava com as roupas daquele rapaz nas mãos. Talvez ele passou um filme, nós não sabemos, não podemos afirmar, mas ele estava ali vivendo e sofrendo para a glória de Deus, da mesma maneira que nós também hoje sofremos para a glória de Deus, somos quebrados para a glória de Deus, enfrentamos a maldade, a vileza humana para a glória de Deus, algo que não é fácil de compreender, de assimilar, mas quando nós olhamos para as Escrituras, nós percebemos que nós somos desafiados, assim como Pedro, assim como Barnabé. Eles estavam vivendo algumas lutas, enfrentando a maldade do mundo. Quantas lutas nós também temos passado, e é sensacional como os discípulos de Jesus atravessam, porque não atravessam sozinhos, nós temos o apoio dos irmãos da fé. Olha quantas correntes de oração nós vemos aqui em nossa igreja, pessoas clamando, pedindo a misericórdia de Deus, e Deus abençoando. Algumas vezes não responde na velocidade que nós queremos, algumas vezes não responde com a resposta que nós queremos, mas nós vemos o agir e o cuidado de Deus, o amparo do Senhor. O versículo 20, nós vemos o amparo do Senhor. Rodeado, porém, os discípulos levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe. Chegou o amparo do Senhor. Paulo sofreu, Paulo foi castigado, tomou muitas pedradas, foi dado como morto, mas ele não estava sozinho, porque ele estava lá em nome de Jesus. Da mesma maneira que nós hoje não estamos sozinhos, se nós estamos enfrentando as tribulações, assim como os discípulos de Jesus atravessam, se nós estamos enfrentando as dificuldades, o peso do pecado, nós não estamos sozinhos, nós estamos amparados pelo Espírito Santo de Deus, nós temos pessoas ao nosso redor, nós temos a igreja do Senhor que está ao nosso redor. Viver para a glória de Deus dói, mas vale a pena. Quando a igreja vive a missão, nós temos em segundo lugar a anunciação do Evangelho. Quando nós vemos a viagem missionária, a todo tempo aconteciam as mesmas coisas, até parece o mesmo sermão sendo pregado aqui todas as vezes, os discípulos enfrentando dificuldade, sofrendo, correndo risco de vida, sofrendo dano, sofrendo dor, algumas marcas, algumas cicatrizes no seu corpo, mas nós temos uma coisa que é normal, é natural acontecer, é não parar, sentir o amparo do Senhor e se manter firme na missão.
E em vez de murmurar, de ficar lamentando: Senhor, eu estou fazendo a tua vontade, Senhor, olha eu aqui de novo, eu estou aqui sangrando, eu estou aqui com as minhas costas arrebentadas, eu estou aqui sofrendo. Eles não faziam isso. Apesar de sentir dor, apesar de sentir o peso da maldade humana, eles continuavam a obra, porque a obra é do Senhor. Queridos, isso não é natural, isso é extraordinário, isso é sobrenatural. Qualquer um desistiria se não fosse cheio do Espírito Santo, mas aqueles que são cheios do Espírito Santo não desistem, eles enfrentam, assim como nós enfrentamos, assim como nós passamos dificuldades, e ainda assim continuamos anunciando o Evangelho, fazendo discípulos. Versículo 21, e tendo anunciado o Evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, e Icônio, e Antioquia. Queridos, quantas vezes expulsos da cidade? A ideia é prontinha para falar: Senhor, já que está dando errado, está na hora de voltar embora, né? Vamos voltar para Antioquia, porque se fosse da vontade do Senhor, não tinha dado nada errado. Mas não, o pensamento do discípulo é avançar, é seguir a vontade do Mestre, é continuar fazendo discípulos, é continuar pregando o Evangelho, é continuar vendo e provando de pessoas se entregando aos pés de Jesus, de pagãos que tinham as suas culturas, que tinham os seus costumes, mudar totalmente de vida e se entregarem aos pés de Jesus. É esse que era o motor. Esse é o motor dos discípulos de Jesus, é fazer mais discípulos. Não fica murmurando, ele persevera no seu trabalho. É assim como nós hoje somos desafiados a perseverar. Se nós estamos provando da maldade humana, se nós estamos provando de perseguições, se nós estamos provando da maldade, da vileza deste mundo, se nós estamos passando por dificuldades, se nós estamos enfrentando enfermidades, se nós estamos enfrentando os desafios na família, se nós estamos enfrentando dificuldade entre homem e mulher, se nós estamos enfrentando dificuldade entre pai e filhos, nós somos convidados a se mantermos firmes e perseverarmos, porque é no Senhor, a não desanimar, a não ficar desamparado, algo que é muito difícil, mas com o poder do Espírito Santo é muito possível, quando nós nos esvaziamos de nós mesmos, quando nós deixamos o nosso ego de lado, quando nós deixamos o nosso bem-estar de lado, para viver para a glória de Deus. Esses homens estavam perseverando. E sobre a perseverança dos santos, nossa confissão de fé diz que os que ele chamou eficazmente e santificou pelo seu Espírito não podem decair do estado da graça, nem total, nem finalmente, mas com toda certeza hão de perseverar nesse estado até o fim e serão eternamente salvos. Quando nós sabemos que alguém se rende aos pés de Jesus e ela é eternamente salva, quando nós sabemos que isso aconteceu conosco, uma consequência lógica é perseverar na missão, perseverar em nosso propósito, perseverar no caminho que o Senhor nos colocou, perseverar em meio às tribulações. Perseverar é uma característica de um discípulo de Jesus. Persevera, mas não persevera na sua força, porque quantas vezes a nossa força se vai embora, estamos cansados, sobrecarregados, e aí o convite de Jesus é: me dá o teu fardo, me dá o peso que você está carregando aí, toma o meu, que é leve, que é suave. Essa é a motivação do cristão, em continuar pregando o Evangelho, mesmo em meio a toda dificuldade. Paulo estava provando disso, nós hoje provamos da mesma coisa, somos convidados a perseverar, a pregar o Evangelho a toda criatura. E talvez uma pergunta que venha ao meu coração é: eu estou pregando o Evangelho para quem? Eu estou discipulando quem? Eu estou caminhando com quem? Paulo, onde ele passava, mesmo com as suas cicatrizes, mesmo com as suas dores, ele pregava em nome de Jesus. Ele falava com toda a intrepidez. Versículo 22 diz: fortalecendo a alma dos discípulos. Como que alguém arrebentado pode fortalecer alguém? Por conta própria não pode. Mas lembra que eles eram cheios do Espírito Santo? Lembra que foi o Senhor quem os enviou? Lembra que foi o Senhor quem enviou você também a ser um discípulo dele? Lembra que assim como Paulo é um discípulo de Jesus, você também é um discípulo de Jesus? Então é no poder do Espírito Santo que nós conseguimos nos fortalecer.
fortalecer as almas uns dos outros, viver para a glória de Deus, todos os dias. Nós somos convidados a olhar e ver que a condição que nós estamos não é novidade. Talvez a dor para nós seja novidade. Talvez nós já estejamos cansados, mas o convite é persevera. Continua pregando a palavra. Continua falando de Jesus para o cônjuge que não conhece, para as pessoas que estão à sua volta que ainda não conhece. O centro da vida de Paulo, o centro da vida de Barnabé é Jesus Cristo. E se Jesus é o centro, logicamente vivemos para Ele. Mas algumas vezes nós tiramos Jesus do centro. Nós colocamos o nosso ser bem-sucedido à frente. Nós colocamos pessoas à frente. Nós colocamos condições à frente. Para então, depois dessa condição, eu ser um servo de Jesus. E o convite que Jesus faz essa noite para nós é Ele em primeiro lugar. É Jesus sendo o centro, mas com coragem para pagar o preço. Ainda que estejamos que suportar a maldade humana, que assim seja. Perseverando e pregando o Evangelho, que assim seja. Dependendo do Senhor em todas as coisas, que assim seja. O resultado da perseverança é porque Jesus é o centro. O resultado da esperança e da convicção que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, só é possível quando Jesus é o centro, porque todas as coisas vêm a partir dele, e todas as coisas acontecem a partir dele. Ele é, não é nós que somos, Ele é. A intensidade da pregação de Paulo, a intensidade da pregação de Barnabé é exaltar Jesus ao centro, vivendo com Jesus ao centro das nossas vidas. Se não for assim, nós não conseguimos sermos discípulos. Nós vamos desistir no primeiro. Mas Paulo e Barnabé não desistiram e agora estão terminando uma saga, porque eles conseguiram perseverar no Senhor, cheio do Espírito Santo do Senhor. Quando a igreja vive a missão, em terceiro lugar, ela conta o testemunho do que fez Deus. Testemunho do que fez Deus. Percebam toda a história acontecendo. Eles provando de grandes coisas. Eles estavam sendo apedrejados por ter feito um milagre. Um homem foi curado em nome de Jesus. E tantas outras pessoas foram curadas, pessoas foram transformadas pelo poder do Evangelho. Eles viram grandes coisas acontecendo, e sendo Jesus o centro, eles continuaram e perseveraram. E aí então depois Paulo consegue falar que a experiência, a esperança, porque ele viveu isso. Não é uma teoria, não é algo que é possível acontecer. Ele sabia o que estava vivendo, mas ele foi lá para ver acontecer. E depois de ter vivido grandes coisas na presença de Deus, de ter provado do poder, do cuidado de Deus, então logicamente ele fala daquilo que ele viveu. Ele conta dos desafios, de quando ele sofreu a maldade humana, ele conta de quando ele foi expulso das cidades, ele conta das vezes que foram rodeados com os dentes serrilhados, com ódio no coração, com ódio nos olhos, mas que Deus providenciou todas as coisas. Eles estavam cumprindo o ID de Jesus. É o mesmo que nós somos convidados também para exercer, ir por todos os lugares e fazermos discípulos e pregarmos o Evangelho de Jesus, gerar filhos espirituais, pregar a glória de Deus, edificar cidades que são destruídas pelo peso do pecado, pessoas escravas do pecado, pessoas que estão vivendo sob o domínio de potestades e que foram curadas pelo poder do Evangelho. É a mesma missão que nós temos hoje. É possível a todo discípulo que sai para pregar em nome de Jesus, quando Jesus é o centro, é normal a gente viver grandes coisas, provar de grandes coisas da presença dEle. E aí então, nós conseguirmos fazer aquilo que eles estavam fazendo agora, testemunharmos. Quantas vezes nós nos pegamos, em vez de testemunhar o que Deus está fazendo, nós nos pegamos murmurando em pensamento, murmurando com aqueles que estão à nossa volta, ao invés de contar dos milagres e das bênçãos de Deus, contamos somente as partes ruins, as partes difíceis. Eles estavam lá falando de Jesus, eles foram perseguidos, eles foram apedrejados, mas não parava aí a conversa. Não era eu não vou falar mais porque eu sou apedrejado toda vez.
Não é eu não vou mais falar de Jesus, então não vou mais pregar, porque está sempre acontecendo coisas ruins comigo. Mas é o contrário, eu vou sendo perseguido, eu vou provando da maldade humana, eu vou pregando o Evangelho e eu vou contando aquilo que Deus está fazendo, contando as bênçãos do Senhor na minha vida, ainda que em meio a dores, ainda que em meio a dificuldades, mas contar do poder de Deus que transforma a minha vida e que tem poder para transformar aqueles que estão vivendo com uma vida detonada à nossa volta. Aqueles que talvez estão chegando para você e contando somente murmurações, não têm uma bênção para contar, porque estão vazios, estão precisando de Jesus. Então você é o vaso de honra, você é o vaso de bênção que vai derramar na vida dessas pessoas a saída, que vai derramar nessas pessoas o bálsamo, que vai apresentar para essas pessoas que não conhecem Jesus, que o fardo dele que é leve, que o fardo desse mundo é pesado, porque põe as pessoas ao centro, mas o fardo de Jesus é muito mais leve, porque Ele é o centro, e todas as coisas acontecem a partir dEle. Queridos, é isso que eles estavam contando. Eles chegam ali no versículo 22, e fortalecendo a alma dos discípulos, exortando a permanecer firmes na fé, permanecer firme na fé, e através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Eles não esconderam as dificuldades, eles contaram as dificuldades, mas apontando a saída, mostrando aonde tem o refrigério, onde há o bálsamo. Versículo 26, eles navegam para Antioquia, e então eles voltam para a igreja mãe, e chegando na igreja mãe, eles relatam a glória de Deus sendo manifestada na vida deles, e através das vidas deles. Queridos, como é sensacional ouvir testemunho. Todas as vezes que chegam aqui missionários, nós percebemos o quanto a igreja gosta de ouvir o que Deus está fazendo em países perseguidos, em meio a toda a tribulação, aquela coisa para, até mesmo com o risco de perder a vida, como o missionário Vladimir já contou aqui, e o Senhor liberta, e nós damos glória a Deus porque isso aconteceu. Como é gostoso ouvir Deus cuidando, tratando de vidas, renovando, restaurando, como é bom contar disso. E quantas vezes nós temos um bom testemunho para contar e não contamos. Algumas vezes nós contamos somente as partes ruins, mas a parte da provisão e da bênção de Deus nós não contamos. Nós não alimentamos a esperança e a fé daqueles que não conhecem Jesus. Paulo e Barnabé entenderam que todas as dificuldades, que todas as lutas eram para a glória de Deus. Não era um castigo porque eles estavam na rua, mas era para a glória de Deus. As tribulações, dificuldades que nós passamos, não é um castigo de Deus, mas é para a glória de Deus. É muito difícil compreender isso. Para aqueles que não conhecem Jesus, vão falar, isso daí é um Deus com uma lupa queimando a formiga. Sendo que a glória de Deus foi exaltada em todos os lugares que aqueles homens passaram. Nós somos convidados a dar glória a Deus por todos os lugares que nós passamos. Eles não usurparam a glória de Deus. Eles fizeram prodígios, fizeram milagres, tentaram exaltá-los como deuses. Eles não aceitaram, porque a humildade estava nos seus corações. Algumas vezes nós não conseguimos contar da parte de Deus por falta da humildade em nosso coração. E algumas vezes nós só cultivamos as partes ruins. E nós somos convidados a contar as partes boas. A testemunhar do poder de Deus nas nossas vidas, no meio do povo dele. Contar aquilo que nós temos vivido e vivido. E se eu não estou vivendo nada, é um convite para que eu possa sair da minha zona de conforto e viver para a glória de Deus. E testemunhar do amor e do cuidado, do amparo do Senhor para aqueles que estão vivendo uma vida sem propósito, uma vida perdida em religiosidade, uma vida perdida em usos e costumes, uma vida perdida em tentar ser alguém bom, ao invés de viver para a glória de Deus, provando das coisas que os discípulos de Jesus provam, que é a esperança no meio da tribulação. O Senhor nunca escondeu que os discípulos passam por dificuldades. O povo de Deus sofre desde o momento que é chamado para ser seu povo, mas em momento algum eles ficaram sozinhos. A história do povo pelo deserto nos lembra que as dificuldades chegam e que a glória de Deus é exaltada, que as dificuldades chegam em nossas vidas para a glória de Deus ser exaltada. Era isso que Paulo e Barnabé estavam contando em Antioquia, o que eles viveram da parte de Deus, os milagres que aconteceram, mas acima de tudo, eles contam quantas pessoas chegaram
aos pés de Jesus. Versículo 27 diz: ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles, e como abrira aos gentios a porta da fé. Como Deus fez. Nós somos convidados a contar o que Deus está fazendo em nossas vidas, a contar o que Deus fez na história da igreja, a contar o que Deus fez na história da humanidade, a contar a salvação, a contar que a esperança somente na cruz de Jesus, a contar que a verdadeira Páscoa de pessoas que estão hoje tristes porque passou já o feriado, de contar que a verdadeira Páscoa é Jesus, aquele que é o único que tem poder para salvar, e que o seu sangue é suficiente para perdoar todo e qualquer pecado. Queridos, que extraordinário é contar as bênçãos da parte do Senhor. E por fim, versículo 28, e permaneceram não pouco tempo com os discípulos. Eles foram contar o que estavam vivendo, e passaram tempo com o povo da igreja, com o povo de Deus. Isso nos mostra o quanto é importante termos a comunhão, o quanto é importante estarmos com o povo de Deus, contar aquilo que estamos vivendo, contar com aquilo que estamos experimentando, mas também a necessidade de termos a comunhão. Sem uma comunidade de fé, é difícil ser amparado, porque não são todos os dias que nós estamos bem. Alguns dias nós estamos cansados, e que maravilhoso é quando nós podemos ligar para o irmão, ligar para o pastor, ligar para alguém que tem fé, e você fala assim: meu irmão, me ajuda, porque eu estou um pouco cansado, eu já não estou conseguindo. Que maravilhoso é isso! É que os discípulos estavam vivendo naqueles dias, é o convite para nós vivermos hoje, vivermos como o povo de Deus, povo que reconhece a maldade humana, que sofre, que suporta, povo que prega o Evangelho, indiferente do momento que nós estamos passando em nossas vidas, que não murmura, que não lamenta, que dá glória a Deus sem motivo aparente a este mundo, mas que no reino faz todo sentido, que testemunha da parte de Deus, e que busca viver como o povo de Deus e com o povo de Deus. Queridos, que cada um de nós possa viver assim, que quando olharmos para a história da primeira viagem missionária, possamos aplicar em nossas vidas aquilo que os discípulos estavam vivendo, sair da zona de conforto, entender que a maldade está aí mesmo, viver para a glória de Deus, provado, ser quebrado pelo Senhor, e conseguir dar glória a Deus por isso, e continuar perseverando, firme e forte, pregando o Evangelho, e testemunhando da graça de Deus e do poder dEle. Queridos, que essa seja uma realidade em nossas vidas, que nós possamos ter uma espiritualidade experimentada no Senhor, dia após dia, vivendo com Jesus ao centro, perseverando para a glória de Deus. Vamos orar? Santo, eterno, poderoso Senhor nosso Deus, que alegria é, que satisfação é ouvir a Tua palavra, ó Deus, de sermos confrontados, ó Deus, de sermos lembrados da maldade deste mundo, do quanto o mundo nos odeia por odiar ao Senhor, o quanto o pecado afasta, ó Deus, ou tenta afastar os discípulos do Senhor, mas o quanto que o Senhor ampara aqueles que são seus, o quanto que o Teu Espírito Santo é consolador, o quanto que nós conseguimos, ó Deus, mesmo com lágrimas, com feridas abertas, cicatrizes, pregar o Teu Evangelho com toda a coragem e intrepidez. Ó Deus, em nome de Jesus, como é bom, Senhor, podermos contar aquilo que temos vivido da parte do Senhor, contar os milagres que presenciamos, que vivemos, contar as experiências, relatar, ó Deus, todas as coisas. Nós sabemos, ó Deus, que o Senhor enviou o Seu Filho para morrer por nós, que o Senhor, ó Deus, o castigou, o humilhou, para que os nossos pecados fossem perdoados, e assim nós podemos, ó Deus, anunciar essa salvação àqueles que ainda não conhecem o Senhor. Ó Deus, nos dá a experiência na pregação do Teu Evangelho. Senhor, que cada um de nós possamos ter a coragem, a intrepidez de sair e pregar como os discípulos pregaram, que possamos, ó Deus, voltar contando da parte do Senhor o que o Senhor tem feito. Ó Deus, nos enche, mais uma vez nós clamamos, nos enche com o Teu Espírito Santo. Ó Deus, nos ajuda, Senhor, em nossa perseverança. Ó Deus, em nome de Jesus nós clamamos a Ti. Nos unge, Deus, com o Teu Espírito Santo. Nos enche, ó Deus, com o Teu poder. Ó Deus, em nome de Jesus nós clamamos a Ti, Senhor. Amém. Que Deus nos abençoe. Convidamos a todos a ficarmos em pé e cantarmos mais um cântico ao Senhor, cantarmos o cântico Livre Acesso. Louvemos a nosso Deus.